Pessoal, seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e hoje a gente vai falar a respeito de um assunto aí que tá, vamos dizer assim, em alta. Na verdade, esse assunto sempre existiu de alguma maneira, mas atualmente ele tá mais difícil de lidar e cada vez mais evidente, até mesmo para nós. Bom, e o que que é? É o desigrejado. E o desigrejado. Por que esse assunto desse tema vai tratar o por que ser um desigrejado, tá? No sentido da perspectiva da pessoa que é desigrejada e da perspectiva da pessoa que está na igreja em relação ao desigrejado, tá? E o que é uma pessoa desigrejada? Uma pessoa desigrejada é uma pessoa que ela diz assim: Jesus e Deus sim, igreja não. Ou seja, é uma pessoa que abdicou da sua vida de comunhão com os irmãos, mas não necessariamente ela abdicou da sua vida com Jesus. Ou seja, ela, apesar de acreditar em Jesus e Deus e entender o fundamento de sua palavra muitas vezes, ela não quer mais conviver com os irmãos da igreja ou não sente a necessidade de existir igreja, tá? E como que seria isso? Bom, existe o desigrejado é uma pessoa, geralmente, na maior parte dos casos, né? Que ela já frequentou igreja evangélica, ou sei lá, outro tipo de igreja, e eu tô falando da igreja evangélica, que é a igreja que eu frequento, então eu vou falar dessa realidade. E ela saiu por algum motivo. Qual foi esse motivo? A gente vai ver, tem alguns tipos de motivo realmente para pessoa desigrejada sair da igreja. Geralmente o pessoal fala assim que tá desigrejado porque na verdade não era era nosso, mas não era dos nossos, por isso que saiu. Tem um versículo da Bíblia que fala especificamente disso, mas não vou tratar desse jeito porque eu vejo muitas pessoas que um dia foram desigrejadas e elas voltaram para a igreja ou estão tentando uma nova perspectiva, ou às vezes na hora de voltar para a igreja se sentem de alguma maneira pressionadas, e isso daí também faz parte aqui desse vídeo. Muito bem, separei aqui alguns motivos para a gente falar o porquê que uma pessoa ela ficaria desigrejada, tá? Então, uma delas é fraqueza espiritual, expectativas diferentes ou modo como a igreja e os irmãos enxergam ele, desentendimento com pessoas dentro da igreja, desejos por coisas que a igreja desaprova ou não gostar de receber ou não entender o fundamento de algumas direções ou regras que existem. Então eu separei esses 5 motivos aí que, no geral, eles levam a pessoa a sair da igreja. Eu vou passar por esses motivos de maneira rápida, assim, não de maneira muito rápida. Mas cada um desses motivos daria, assim, 1, 2, 3 horas de vídeo só a respeito deles. Então eu quero pontuar eles e falar, assim, por cima de cada um desses motivos, trazendo também uma perspectiva depois sobre o que a Bíblia fala em relação a essas coisas. Primeiro eu vou trazer assim os motivos do porquê ser e depois vou falar em relação a coisas que a palavra de Deus fala ou até mesmo coisas que são da responsabilidade da igreja ou do indivíduo em relação a isso, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro é fraqueza espiritual. E a fraqueza espiritual, a gente pode fazer uma analogia com o próprio corpo físico da gente. Então, podemos considerar assim que existe um corpo físico e um corpo espiritual em termos de analogia. Quando que a gente sente o corpo físico fraco? Então, a primeira, quando a gente não se alimenta direito, então a gente perde fontes de energia para estar renovando o nosso corpo. Quando nós não fazemos exercícios físicos, isso traz um certo prejuízo. Ou seja, podemos continuar nos alimentando, mas sem fazer exercícios físicos, ou nos alimentamos mais do que gastamos essa energia, a gente acaba ficando aí sentindo um certo tipo de fraqueza. Então, eu mesmo estou gordinho, às vezes eu vou subir em algum lugar, fico meio cansado. Mas como eu pratico exercícios, eu não fico tão cansado assim. Então, mas se comparasse alguém que pratica exercícios que é mais magro que eu, ela consegue correr muito mais tempo, uma distância muito maior, tem uma coordenação melhor ali do seu sistema respiratório, coisas desse tipo.
Então, se a gente comparar isso, o nosso corpo espiritual também. Desculpa. Também quando a gente está doente, tem algum tipo de doença, a gente sente uma febre, alguma coisa do tipo, e fica de cama. Estou comparando com o nosso corpo espiritual. Quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, obviamente, o nosso corpo espiritual vai ficar fraco. E tem duas perspectivas. Uma que é a alimentação espiritual, assim, daquilo que a gente se alimenta diretamente da palavra de Deus, ou seja, a gente lê na Bíblia, e outra é ouvindo coisas de outras pessoas. É fundamental a gente tá em busca da fonte, sempre estar lendo a Bíblia, porque quando o alimento vem de outras pessoas, ele vem de uma certa maneira menos fresco e mais mastigado. Apesar de ser importante, é mais importante você ter a fé por aquilo que você busca do que pela fé por aquilo que outras pessoas elas buscam por você. Então eu digo isso, por exemplo, na perspectiva pastoral. O ideal para o cristão é que ele sempre esteja lendo a Bíblia. É errado ouvir o pastor? Não. Mas de alguma maneira é errado a gente só ouvir o pastor e não ouvir a Deus, o próprio Deus, como aquele que traz certos direcionamentos para a nossa vida. Então, nesse sentido, é sempre importante a gente estar se alimentando, talvez de duas formas, sim, porque às vezes a gente fica em fica viesado, né? Só vai buscar aquilo que a gente quer e muitas vezes uma liderança, o pastor, ele introduz algum conceito ali que a gente não está prestando atenção e por isso que é importante. Então, fazendo analogia, a falta de alimentação nos deixa fraco, tá? É uma das coisas. Ou se alimentar demais, ou seja, buscar demais, eu busco demais no sentido de eu estou constantemente lendo a palavra, orando, mas não praticar aquilo que a Bíblia diz. Porque à medida que você pratica, é como se fosse o exercício físico. Então, aquela carga de informação que você recebe, ela não automaticamente, mas ela de alguma maneira, ela tem que virar uma prática. Então, quando você come e não pratica, você acaba ficando com a sobreenergia. Isso aí é transformado, vamos dizer assim, em uma gordura espiritual, vamos dizer em termos de analogia, tá? A gente está fazendo analogia. Então, é importante não só nós ouvirmos a palavra de Deus, e um dos motivos da fraqueza espiritual é esse de não ouvir a palavra de Deus e não buscar por si, talvez receber a comida só de uma pessoa, mas o outro motivo é não praticar aquilo que ouve. Então, em termos simples, essas são duas coisas que nos deixam fraco. Outra delas é, como eu falei, doença, tal, febre. E a doença geralmente ela vem por se a gente está comparando no corpo físico, a doença ela é introduzida externamente a nós. Então, de alguma maneira, a doença, eu estou falando em termos, poderia tratar de vários tipos de doença, mas eu vou falar daquela que são transmitidas. Então, às vezes, algum tipo de informação é transmitida errada e o seu corpo espiritual ali, quando ele absorve aquela informação, ele acaba se tornando doente. Isso pode vir como vícios de pensamentos que nós tenhamos. Inclusive, tem um psicólogo famoso que eu gosto bastante, ele chama ele de síndrome do pensamento acelerado. Ele é um psicólogo assim cristão, né? É Augustus Curry, e ele fala sobre essa síndrome do pensamento acelerado. Então esse pensamento acelerado, de alguma maneira, ele é um vício de informação que acaba deixando o seu corpo espiritual doente, porque você pode ali colocar sua mente em um looping, e esse looping acaba sendo prejudicial para aquilo que você tem que fazer. Então, nessa perspectiva, o nosso corpo espiritual pode gerar uma fraqueza por conta disso. Bom, então eu falei aqui sobre fraqueza espiritual e alguns motivos dessa fraqueza, tá? Fazendo analogia com o nosso corpo humano, corpo físico. Bom, expectativas diferentes ou o modo como os irmãos da igreja enxergam ele. Geralmente, quando a gente vai para a igreja, a gente tem algum tipo de expectativa. E o desalinhamento desse tipo de expectativa em relação àquilo que a igreja deveria fazer, ele acaba gerando um certo conflito ali na maneira como as pessoas elas mesmas se enxergam e como elas enxergam os irmãos da igreja. Por exemplo,
Às vezes pode ter alguém que está fraco, como eu falei, na fé, e achar que algum irmão ali ele tem obrigação de estar visitando ele. Quando isso não acontece, existe uma quebra dessa expectativa e a pessoa acaba se frustrando. Então, não são poucas das vezes que eu já vi pessoas que falam que saíram da igreja porque não se sentiam, não faziam parte ali, a igreja não ligava, de alguma maneira a igreja não se importava com aquela pessoa. Então essas expectativas desalinhadas, elas causam esse tipo de atrito que é um dos motivos que fazem as pessoas sair da igreja. Outra coisa que tem a ver, mas não vou dizer assim, não totalmente relacionado com o conceito que eu falei agora, é o desentendimento com as pessoas de dentro da igreja. Porque assim, o desentendimento ele é mais um conflito direto entre pessoas. Isso aqui pode estar relacionado e assim, dificilmente conflito entre membros da igreja fazem com que esses membros saiam. Mas conflitos em relação à liderança e ao pastoreado geralmente são aquilo que fazem as pessoas sair da igreja. É, então, assim, quando o líder ele tem uma posição ali distinta do que aquela pessoa e pode causar um conflito, isso daí pode ser fruto de pecado ou não, pode ser fruto até da visão de como fazer algo dentro da igreja ou como levar algumas questões dentro da igreja. Então, esse tipo de desentendimento, esse tipo de confronto, eles fazem também com que as pessoas elas saiam da igreja, tá? É, então é uma das coisas que essas pessoas podem falar que saem da igreja por causa disso. Bom, desejo por coisas que a igreja desaprova. Isso daí pode gerar um conflito implícito entre os indivíduos e outros componentes. Então, tipo assim, a igreja, vamos supor, vou falar de uma coisa que faz sentido e de outra faz sentido e é bíblica e outra coisa que vamos dizer assim, é um costume mais relacionado àquela igreja, tá? Então, por exemplo, sexo antes do casamento. Já ouvi de várias pessoas que fizeram sexo antes do casamento, a igreja desaprova, aquilo gerou um conflito implícito porque a igreja em si não abordava, o pastor não abordava aquilo com o membro, ou abordava, e no caso entrou no desentendimento, e a pessoa se sentindo incomodada, não se sentindo parte também, ela acabou se desvinculando e não fazendo parte daquilo, porque ela se sentia apontada e julgada, apesar disso não ser explícito. E isso daí pode ser real ou pode ser o fruto de algum pensamento da pessoa, porque ela realmente as pessoas podem daquela igreja olhar com um olhar diferente para aquela pessoa, no sentido de acusá-la ou desaprovar aquilo, mas esses membros também podem não estar olhando e essa pessoa, por conta de ter feito alguma coisa e sua consciência incomodar ou algum tipo de outra coisa, ou até mesmo a palavra, ela pode achar que aquilo está sendo vinculado para ele. Então, tipo assim, o pastor às vezes pode pregar uma palavra e essa palavra ser uma palavra de direcionamento para a igreja no geral e a pessoa achar que aquilo é algo para ela, como se fosse um ataque do altar, um ataque indireto ali, e acabar acontecendo esse tipo de desentendimento. Então, o desejo por coisas que a igreja desaprova e a prática delas também é algo que faz as pessoas saírem da igreja. E não gostar de receber ou entender o fundamento de algumas direções ou seguir algumas regras. Eu acho que esse daí, talvez, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tinha muito uma identidade de seus membros, de, por exemplo, a mulher usava saia, o homem terno e gravata, que não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado, estou falando sobre algo que acontecia. E muitas pessoas, por conta desses usos e costumes, elas faziam o quê? Saíram ali da igreja e algumas retornaram, foram para outras não. Tá? Então, beleza, eu passei aqui por esses 5 pontos, só vou relembrar eles aqui para vocês. O primeiro é fraqueza espiritual, expectativas diferentes, o modo como os irmãos enxergam e a própria pessoa se enxerga. Desentendimento com pessoas dentro da igreja, o terceiro. O quarto, desejo por coisas que a igreja desaprova. E o 5, não receber ou não entender o fundamento de algumas direções ou seguir regras.
Em algum nível, essas coisas elas podem se misturar. Eu tô tentando aqui fazer uma divisão, mas essa divisão não é muito clara, tá? Pode até ser que existam outros tipos de divisão, coisas que eu não abordei aqui. Mas eu vou aqui falar sobre cada um desses tópicos, mas antes falando sobre uma perspectiva do que é igreja e do que é ser igreja, tá? Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, e a gente pode se considerar como os membros desse corpo que tem uma determinada função ou um propósito dentro desse corpo. Você sair de uma igreja e ir para outra pode te ajudar a se desvincular de alguma dessas coisas que aconteceram, porque eu realmente tenho que reconhecer, pode ser que alguma igreja ela esteja contaminada com algo e pode até ser que aquela igreja ela não esteja se reunindo com o propósito de adorar a Cristo e você, como um servo de Cristo, não estar mais se sentindo parte de lá. E realmente existe uma necessidade, um incômodo de você de fazer parte daquilo. Só que sair de uma igreja não quer dizer que você tenha que ficar fora do corpo de Cristo. Porque enquanto você está saindo daquela igreja, Deus ele pode estar preparando uma nova igreja para você. E como que você vai saber isso? Se você orar e buscar a Ele. Então, eu, por exemplo, já saí uma vez. Eu já frequentei duas igrejas na minha vida. Então, eu saí de uma, não estava me sentindo parte de lá, mas o que eu fiz? Antes de sair, eu não me membrei, né? Mas praticamente me membrei. Já me direcionei para ir para outra igreja. Então, a troca dessa igreja, a troca da identidade me ajudou em alguns sentidos, porque explicitamente eu consegui ficar melhor na igreja que atualmente hoje eu estou. Qual que é o problema disso? Por exemplo, eu fiquei na primeira igreja cerca de 5 anos e nessa aqui eu tô 5 anos também. Então, 5 anos em cada igreja. Então, digamos assim, eu aguentei bastante situações que me desagradavam. Não estou falando que a outra igreja estava errada. Estou falando que, pela minha perspectiva, eu não me adequei mais àquele lugar e busquei outro. Então, a troca, o momento de troca, ele foi positivo e foi importante para minha vida. E pode até ser que alguém que esteja, sei lá, na minha igreja, ela foi e saiu e foi para a primeira que eu tava e aquilo fez bem para ela. Tá? Eu não estou julgando o mérito da igreja, estou julgando em termos de. Estou falando em termos de personalidade, em termos daquilo que a gente ah, se espelha, ou melhor, se combina, tipo, como se fosse um casamento. Aquilo ali era mais a minha cara do que a outra, pelo menos naquele momento que eu estava vivendo, e me ajudou. Você não trocar de igreja em um momento pode te fazer sair da igreja. Porque assim, às vezes Deus está direcionando você para você ir para outro ministério e você não sair, não ter o tempo, não perdeu esse time, esse time de sair da igreja e ir para outro ministério, pode fazer com que você saia definitivamente da igreja. E eu já vi isso acontecendo. Tinha pessoas ali que a igreja. Não estou falando que é da anterior, mas que a igreja de certa maneira estava oprimindo em alguns termos ela, e ela foi aguentando, foi aguentando, foi aguentando, em vez de romper e buscar novos horizontes, essa pessoa continua ali, e isso fez ela definhar, espiritualmente falando, tá? Então o momento de você trocar de igreja é onde você começa um novo ciclo. O problema disso é se você é uma pessoa que constantemente troca de igreja e isso prejudica o seu, vamos dizer assim, o seu relacionamento com Deus. Porque, tudo bem, a gente pode entender quem troca de igreja, assim como eu já troquei, estou falando aqui para vocês. Porém, o trocar de igreja demais, ele evidencia, na verdade, que você está indo por um caminho que não deveria, tá? Então, o trocar de igreja, enquanto você vê assim, chegar no momento em que você deveria trocar, você não troca, te prejudica tanto quanto você trocar demais. Então, você trocar demais evidencia, na verdade, que pode existir algo de errado com você, um conflito. Principalmente quando se diz respeito a pecado. Se você está pecando conscientemente, deliberadamente um lugar e vai para outro ali achando que
vai ser melhor, as coisas vão ser diferentes, e você continua nas práticas desse pecado, as consequências automaticamente elas vão vir. E elas vão vir porque é aquilo que você está plantando. Então, a lei da semeadura, né? Você planta e colhe, ou seja, ação e reação. Poderia ser a lei de Newton, acho que é a segunda lei de Newton, ou a primeira, eu não lembro, desculpa. Mas é nesse sentido, de existe uma ação e uma reação. Então, a fraqueza espiritual, em termos bíblicos, ela é importante que você resolva ela andando de acordo com a Bíblia. E o que está de acordo com a Bíblia? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eclesiastes 4, versículo 12. E aqui é assim, você fazer amizades, principalmente amizades, não vou falar que relacionamentos. Relacionamento tem um problema que eu poderia até falar dele depois, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Se atingir uma quantidade de curtidas grandes nesse vídeo, eu achar que é relevante, eu faço outro vídeo abordando cada um desses temas, tá? Então, as pessoas elas têm que ter amizades dentro da igreja, porque essas amizades elas vão fazer com que essa pessoa não ande sozinho. O andar sozinho dentro de uma igreja, ele é perigoso, porque quando alguém vem e te bate, te dá uma porrada, assim, para você se defender você tem que ter uma certa habilidade. Imagine uma luta, você tem que ter uma certa habilidade. Mas quando é 2 contra 1, em questão numérica, vai prevalecer o quê? Aqueles dois, tá? Então, aquele homem que ele tá sozinho, ele pode ser vencido. Mas se tiver alguém com ele, ele pode conseguir se defender de um ataque surpresa. Eu poderia aqui falar muito desse tema, mas beleza, vamos pro outro pra gente ir entendendo. É importante que você ande em dupla, ande com amizades, e se for mais de uma até dentro da igreja, é claro que é virtualmente impossível você fazer amizade com, sei lá, a igreja inteira, ou talvez com mais de 10, 12 pessoas, uma amizade verdadeira, profunda. É, mas de qualquer maneira é importante que você tenha amizade, tenha comunhão dentro da igreja, para que você não, a fraqueza espiritual não te faça sair de lá, tá? Expectativas diferentes, o modo como os irmãos te enxergam, você poderia fazer um exercício, e eu vou passar aqui uma ferramenta para você chamado Janela de Johari, tá? Então, basicamente, Janela de Johari é uma matriz, então tem aqui como eu me enxergo, essa aqui como eu me enxergo, e aqui como as outras pessoas me enxergam. E aqui é como eu me enxergo e o que eu não consigo enxergar de mim mesmo. E aqui é o que as pessoas enxergam de mim e o que elas não conseguem enxergar de mim. Então faz uma matriz lá e aí vem. Quando eu enxergo algo de mim e as pessoas também enxergam, é algo aberto, é algo explícito. Então as pessoas elas estão conseguindo me enxergar ali. Quando as pessoas elas enxergam algo em mim que eu não enxergo, tem o eu chama de eu cego. O eu que eu mesmo não consigo enxergar. E quando eu enxergo algo que as pessoas não enxergam, aí vem o eu desconhecido. Esse é o eu que as pessoas não conhecem de mim. Desculpa, o eu oculto. O eu oculto. Então as pessoas não conhecem de mim, mas eu conheço. E aquilo que eu não enxergo e nem as pessoas conseguem enxergar é o eu desconhecido, que não necessariamente não existe, mas ele está desconhecido aí para ambos. Ok, então faça esse exercício de como as pessoas enxergam você e como você mesmo se enxergue, para que o eu explicitamente, o tanto quanto as pessoas enxergam de você, é importante que você enxergue de você mesmo. E o tanto que você enxerga de você mesmo também é importante que essas pessoas enxerguem. Não como uma maneira de você se mostrar para essas pessoas. Porque às vezes o se mostrar para essas pessoas, esse conceito vai levar você a, na verdade, querer esconder outras coisas. Então isso não é aumentar o eu explícito. É externalizar aquilo de fato que você realmente é. E externalizando aquilo não quer dizer que é bom ou ruim, mas alinhamento de expectativas em relação a isso, daquilo que você enxerga e daquilo que as outras pessoas enxergam, é importante como um exercício pessoal de autoconhecimento. Então faça isso, Janela de Johari. Pesquisa aí, talvez eu deixei aí na descrição. Ah,
Tem como falar disso aqui? Tem, só que aqui eu teria que, biblicamente, teria que abordar tantos versículos e tantos conceitos que provavelmente daria um vídeo muito grande, gigantesco. Então eu vou deixar aqui, que é só uma coisa, você precisa alinhar suas expectativas com as expectativas que as outras pessoas têm de você. Por exemplo, tem uma mulher ali atrás, que é minha esposa. Então, constantemente eu tenho que fazer alinhamento de expectativas em relação àquilo que ela enxerga de mim e que eu enxergo de mim. Para que os conflitos que a gente tenha, eles diminuam. Beleza. E o desentendimento com pessoas dentro da igreja, que é as pessoas não quererem conviver com outras pessoas por conta de algum conflito. E aqui eu vou trazer uma direção bíblica que ela é muito clara e ela faz parte da tolerância. Às vezes quem sai da igreja, ela é intolerante com as pessoas que estão dentro da igreja. E às vezes as pessoas dentro da igreja, elas são intolerantes com aqueles que saem dentro da igreja. Ou estão prestes a sair. E aí vem o versículo bíblico que é o Efésios 4, do 1 ao 3. Eu vou ler ele na íntegra para vocês entenderem. Ó, rogo-vos, pois eu, pelo Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a paz, a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, é obrigação tanto daquele que está na igreja como aquele que está desigrejado, mas acredita em Jesus Cristo, andar nesse sentido. Em que? Em aquilo que é digno de vocação. Ó, você foi chamado para fazer isso aqui, ó. Humildade, mansidão e longanimidade. Todas essas coisas, humildade, mansidão e longanimidade, vai fazer você suportar as outras pessoas em amor, que aqui é o quarto elemento que é o mais importante. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E aqui é a quinta coisa, paz. Então ele fala aqui, ó, humildade, mansidão, longanimidade, amor e paz. Ou seja, o vínculo que a gente tem para guardar a unidade do espírito é a paz. E como a gente consegue sustentar isso? Em amor, humildade, mansidão e longanimidade. Muitas vezes as pessoas saem da igreja ou porque elas mesmas não são humildes, mansas, longânimas, ou porque outras pessoas não foram humildes, mansas e longânimas com ela. Mas justamente essa é a questão da tolerância. Quando você é uma pessoa tolerante, não importa como a outra pessoa, se ela vai agir com intolerância. A intolerância dela, na verdade, deveria gerar mais tolerância em você. Então, aquele que se sentiu oprimido por conta de algum desentendimento que teve dentro da igreja, principalmente com líderes, ela deveria ser o quê? Humilde, mansa e longânima, guardando a unidade do espírito pelo vínculo da paz, ou seja, procurando manter-se unida espiritualmente com aquelas pessoas. Então, de alguma maneira, a decisão de sair da igreja é daquela pessoa. E é que, como eu falei, se você sair da igreja e ir para outra, às vezes faz bem. O problema é você sair da igreja e não ir para outra, porque quando você não vai para outra, você quebra a unidade de espírito e esse vínculo da paz. Porque se você não está na igreja, vamos ser sinceros, com quem você vai exercer humildade, mansidão e longanimidade? Com quem que você vai suportar em amor? Com quem que você vai guardar o vínculo da paz? Não tem, entendeu? Então você não consegue cumprir algumas ordenanças do Senhor em relação a isso. Bom, vamos lá. E o desejo por coisas que a igreja desaprova. Isso aqui gera um conflito implícito e eu acho que isso aqui vai ser respondido, na verdade, com a mesmo direcionamento do quinto aqui, que é não gostar de receber ou não entender o fundamento de algumas direções ou seguir regras. Então eu vou ler aqui na íntegra novamente um versículo da Bíblia. Tá lá em Josué 1:8. É uma direção que Deus, o próprio Deus fala para Josué. Ó, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, a solução para você não entender algumas direções, alguns direcionamentos da igreja em relação é meditar na Bíblia de dia e de noite.
até mesmo para que quando alguma direção for de certa forma errada, você consiga suportar essa decisão em humildade, mansidão e longanimidade, tá? Isso não quer dizer que você não possa trocar de igreja, você pode trocar de igreja, mas constantemente isso é ruim, tá? E eu já falei aqui que às vezes trocar de igreja até ajuda em algumas questões, e não trocar de igreja te sufoca. Muito bem. Quando a gente medita de dia e de noite em alguma coisa, a gente percebe o fundamento daquela palavra. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas? E por que, que Jesus falou, ó, quem não odiar o seu pai, sua mãe, sua mãe, seu irmão, sua tia, papagaio, cachorro, não é digno de mim. Basicamente ele estava falando exatamente isso, ó. Não é questão de odiar, mas é colocar em segundo lugar todas essas coisas. Sua mãe, sua esposa, seu pai, seu cachorro, seu papagaio, seu periquito, seu trabalho, blá blá blá. Mas em segundo lugar, primeiro lugar é Deus. Por quê? Imagine que eu sou casado e aí minha mulher ela sofre um acidente e morra. Se ela morrer e eu amar ela mais do que a Deus, eu vou questionar a Deus sobre por que ela morreu. Isso vai desestabilizar a minha vida sentimentalmente, tá? Vai desestabilizar a minha vida e eu vou recorrer. Ou seja, toda vez que a gente ama alguma coisa mais do que o Senhor, a nossa vida ela pode ser desestabilizada por essa coisa que a gente ama. Enquanto Deus ele é um vínculo perfeito em que ele não vai desestabilizar a nossa vida. Ele vai nos orientar e nos ajudar. Então, um ponto específico que eu quero falar é o seguinte, exatamente isso. A gente precisa meditar e entender o fundamento das coisas. É que eu vou falar uma coisa que talvez tenha causado muito problema, até mesmo antigamente, talvez hoje nem tanto. São os usos e costumes da igreja. Por exemplo, as igrejas Assembleia de Deus, como eu falei, geralmente as irmãs têm uma identidade em relação, e os irmãos também. É uma irmã que usa saia, um irmão que usa calça, terno e gravata. Inclusive, muitos daqueles já colocaram como ser um pecado, assim, a mulher não usar saia e tal. A gente já conhece, ou até mesmo brinco, acessórios, a gente já conhece essa história. Mas eu vou trazer aqui, eu não sou de uma igreja que pratica esses usos e costumes, mas eu vou trazer aqui, tipo, se você faz parte da igreja que tem usos e costumes, siga eles. Por quê? É importante que você não quebre a comunhão dessa igreja e isso daí. E eu até consigo compreender porque que Deus, em certo sentido, colocou isso naquela igreja como uso e costume. Então tinha vários tipos de igreja. Desde aquela época já existiam igrejas que não tinham esses usos e costumes, mas a Assembleia tinha. E aquilo gerava uma identidade visual em cima dos irmãos. Ou seja, para que as irmãs prezassem uma vestimenta e os irmãos também em santidade. E isso é sim importante, entendeu? Então as vestimentas fizeram parte desse costume porque pela vestimenta a gente conseguia identificar visualmente aquelas pessoas, entender que eram pessoas que não tinham, vamos dizer assim, uma vida desregrada. Então isso, em certa medida, foi importante para o momento que nós vivemos. É importante para essas igrejas usar a saia, usar o terno, a gravata. A minha igreja não pede, não estou falando que minha igreja seja menos ou mais por isso. Mas o importante é entender que se você está num lugar que tem uma regra, um costume, ainda que você não entenda, é importante você respeitar. E aqui eu trouxe um fundamento. Era importante naquela época para que as pessoas identificassem visualmente. Agora, adianta vestir saia e pecar? Adianta vestir o terno, a gravata e pecar? Não ter amor ao irmão? Sim, você tem toda a razão na sua crítica. Não adianta, entendeu? Mas adianta se o cara ele tem aquela identidade visual e ele exerce o amor, sabe? Se aquela mulher ela tem identidade visual daquele lugar e exerce também o amor, exerce a paz, não peca, entendeu? Eu conheço pessoas assim. Então a gente, pela identidade visual, consegue entender que são pessoas que buscam uma vida em santidade. Todas as pessoas que têm aquela identidade visual buscam essa vida em santidade? Não. Tá? Todas as pessoas que não usam, quer dizer que elas não tenham uma vida em santidade? Também não. Eu só estou falando que um dos fundamentos era identificar visualmente pessoas que ali deveriam ter uma vida santificada perante o altar.
Então aqui eu estou trazendo um fundamento. Se você meditar, entender, procurar realmente entender aquilo, você pode até ser que você ache mais coisas, entendeu? A Bíblia fala muito sobre vestimento. Se a gente trouxesse aqui todos os versículos sobre vestimento, e aqui eu estou dando um caso em que talvez seja difícil a gente entender qual é o fundamento disso. Só que pode ter outros casos, por que não fazer sexo antes do casamento? Então, a Bíblia tem direções sobre? Tem, elas são claras, mas a gente precisa meditar. Quando a gente não medita, a gente abre margem para coisas, pensamentos aí muitas vezes distorcidos, eles ocuparem a nossa mente. E até, como eu falei ali no dos tópicos anteriores, que seria a fraqueza espiritual, entrar como uma enfermidade pra gente. Então, assim, o que eu espero realmente com esse vídeo é que tanto quem é desigrejado como quem está na igreja entenda os motivos por quais as pessoas saem da igreja e atuem nesses motivos, as pessoas que estão na igreja. Busquem, inclusive eu quero falar aqui um vídeo sobre depressão. Depressão é falta de Deus? É uma pergunta, foi uma pergunta que a gente pode discutir sobre isso de uma maneira madura, sabe? De uma maneira pontual ali que a gente consiga ouvir a outra pessoa, o outro lado. Eu tô fazendo esse vídeo sobre desigrejado, justamente trazendo a perspectiva do desigrejado primeiro e depois de quem está na igreja, justamente para que o desigrejado entenda que não há motivos para que ele saia. E quem está na igreja entenda que não há motivos para que ela não procure ou exclua o desigrejado de certa forma. A gente depois vai falar sobre exclusão da igreja, que é uma coisa diferente. A gente pode falar, fazer um vídeo. Comente aí o que você quer, comente sua opinião, fale aí a respeito desses tópicos que eu falei, sabe? É importante. Estou fazendo esse vídeo assim realmente porque eu senti que seria um momento de falar disso. Eu sempre faço vídeos muito pautados em coisas que a Bíblia traz ali. Então, eu pego um texto, analiso ele, a gente vai seguindo ponto a ponto. Às vezes tem uma aplicação ou outra, mas aqui eu estou falando de uma situação realmente que acontece nas igrejas e que é importante que a gente atue e fale disso, até para que as pessoas elas entendam as coisas. Que eu coloquei, fiz muito um trabalho de empatia, inclusive perguntei para minha esposa, por que você acha que a pessoa sai da igreja? Eu sabia de algumas coisas, ela foi lá me falando outras e aí ajudou a completar o vídeo. Curta, se inscreve, compartilha esse vídeo, nos ajude aí. É muito importante que a gente tenha aí a opinião de vocês para a gente até amadurecer nesse sentido, tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe e possa te fazer uma pessoa igrejada debaixo das asas dele, cuidando de você como filho amado e que você possa fazer parte da convivência, da comunhão com os irmãos, que é algo muito importante. Essa é a oração que eu faço pela sua vida. Nos ajude aí, deixe seu like aí.